nas mensagens que o autor recebeu do Senhor e de seus santos anjos para a elevação espiritual da humanidade. Capítulo 4 Desvelando os mistérios da divindade. Yuri Kwakuba Awini, ex-embaixador da República de Gana na Arábia Saudita, certa vez veio me ver. Eu o recebi e ele passou alguns dias comigo. Durante o período em que ele esteve comigo, muitas vezes discutimos assuntos espirituais que elevam a consciência do homem para a glória do Senhor. Certa manhã, após nosso serviço devocional matinal, Yuri veio até mim. Isso foi depois que ele leu minha entrevista publicada na BBC Rádio, em Londres. Quando ele chegou naquela manhã, ele se sentou e disse: Arbinger, sua entrevista com a BBC me ajudou muito. Abriu meus olhos para realidades mais espirituais. Então ele olhou para mim por um momento e acrescentou: às vezes penso que você é o guardião dos mistérios da vida. Ao ouvir de Yuri, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: não aceite o elogio do homem. Então eu disse a ele em resposta que não sou o que ele pensa de mim. Estou convencido de que ninguém é uma ilha de conhecimento, enquanto o verdadeiro valor do conhecimento é a capacidade de comunicá-lo aos outros. Além disso, Yuri disse: mas, Arbinger, suas publicações revelam que você fala de uma dimensão muito além do nível humano comum. Muitos, depois de lerem seus livros, também atestam isso. O Deus de ontem e de hoje. Nesse ponto, dediquei um tempo para explicar ao embaixador Yuri que quando alguém toma tempo para estudar as Sagradas Escrituras, ele descobriria que pessoas como Paulo, Daniel, Ezequiel, Moisés, Elias e outros falaram aos homens terrenos de uma dimensão superior de realidade espiritual. O Espírito único da eternidade do Deus Todo-Poderoso, que manifestou experiências espirituais superiores nesses homens, pelas quais eles conduziram outros no caminho da realização de Deus, está sempre presente entre nós para fazer ainda mais. O Espírito de Deus está sempre pronto para falar ao homem, especialmente àqueles que têm ouvidos para ouvir. No entanto, o reconhecimento do Espírito Santo depende unicamente da medida da graça de Deus sobre uma pessoa e do nível de sua consciência na escala espiritual. Isso ocorre porque todos os homens não estão no mesmo nível de consciência no que diz respeito às questões físicas e metafísicas. Mesmo na pura matéria espiritual do reino de Deus, os frutos dos que estão nela estão em diversos níveis. Diversos níveis. Nosso Senhor Jesus Cristo disse, Mate 13:23, que os frutos daqueles que estão na casa de Deus reino estão em 3 categorias principais, como 30, 60 e 100. Isso mostra diferentes níveis de consciência espiritual ou graus de consciência. Agora, no nível mundano, que é o nível mais baixo da existência material, o homem terreno vive sob o domínio da ignorância, pensamento errado, fé cega e escuridão. Dentro dessa estrutura de existência, ele é privado da capacidade divina interior de pensar e agir dentro do sistema do Espírito Santo. Essas pessoas não podem nem pensar e agir por si mesmas. Em vez disso, eles baseiam suas vidas nos pensamentos e opiniões dos outros sem sua própria convicção. Essas são as chamadas multidões. Entre eles estão ricos e pobres, grandes e pequenos, cujos pensamentos, palavras e ações são inúteis em todos os reinos superiores da criação de Deus. Em virtude da fé cega e da ignorância, as multidões se tornam instrumentos de confusão. Sim, alguns se tornam até mesmo agentes dos poderosos guerreiros viciosos do astral escuro e grandes espíritos de terror, disfarçados de religião. Além desse nível mundano de fé cega e ignorância, podeis elevar-se acima das multidões. Assim, ele pode chegar ao reino mental da consciência. Consequentemente, a pessoa neste nível se detém muito na análise mental e na especulação lógica sobre questões da vida, sejam elas físicas, metafísicas ou espirituais. Alguém neste nível pode despertar grandemente, dentro da faculdade de sua mente, a consciência positiva das percepções intuitivas. Isso pode ser usado por ele para avançar no curso de sua vida, mesmo no reino da religião. Também neste nível, a pessoa pode despertar a faculdade subjetiva negativa da mente e ser controlada por alucinações viciosas e fantasmagorias ilusórias. O reino do mental, onde residem muitos no mundo do homem, é colossal, mas tem um limite. Quando alguém chega à plataforma espiritual da existência, o reino com níveis variados e ilimitados, pode ter a sorte de chegar ao nível final disponível para os seres humanos neste sistema. Neste nível final, no entanto, a pessoa reconheceria que a iluminação divina da alma é o caminho genuíno da mais alta revelação, é luz do Deus Todo-Poderoso. Esse reconhecimento leva à consciência espiritual direta,
tanto no mundo do homem quanto nos reinos além. É neste nível de consciência espiritual que se pode, pela graça especial de Deus, encontrar-se face a face com o Senhor do Universo. Aquele que teve essa experiência poderia, ainda por sua graça especial, ser capacitado para se tornar um verdadeiro agente de Deus, entre os homens. Nesse nível, alguém falará a palavra de Deus no mundo do homem em uma plataforma transcendental que pode enganar a especulação lógica, a fé cega, a religião organizada e as alucinações sutis que emanam do reino do engano. Alguém neste nível também falará e se moverá na força do Espírito Santo. O encontro face a face com o Senhor sempre trará a elevação da operação da pessoa na esfera do Espírito de Deus. Esses foram todos os pontos que discuti com o embaixador Uri naquela abençoada manhã. Encontro com o Senhor, ele me perguntou novamente: homem de Deus, você está dizendo que é possível para um ser humano ver Deus face a face? Além disso, falei com ele a partir de minha experiência pessoal a esse respeito. Embora toda experiência faça sentido apenas para quem a experimenta, no entanto, encontrei o Senhor face a face várias vezes, tanto física quanto espiritualmente. Yuri não conseguia entender isso. Ele pensou que essa experiência contradiz as Escrituras. Essa experiência não contradiz a Escritura, João 1:18, que diz: ninguém jamais viu a Deus. Esta foi outra pergunta que me fez Sua Excelência, Yuri Quacuba-Ewini, naquela manhã. O mistério de Deus. Então eu tirei um tempo mais uma vez para explicar que a compreensão final das Sagradas Escrituras não contradizem de forma alguma a experiência de um ser humano que se encontra face a face com o Senhor. Agora, em primeiro lugar, a profunda compreensão divina dos mistérios da divindade, conforme revelado a mim, sustenta que o Senhor Deus Todo-Poderoso tem dois aspectos infinitos na eternidade. O primeiro lado é o aspecto de Deus, o aspecto central, que é manifesto, está além da manifestação em qualquer reino na eternidade. Este aspecto central de Deus contém o mistério da eternidade. Este mistério transcende o conhecimento de cada criatura e entidade viva em todos os reinos da existência. Este aspecto mais confidencial de Deus é o único guardião da resposta à questão do princípio, a base, antes do início e as características infinitas do Deus Todo-Poderoso. Não importa quão grande seja qualquer espírito, anjo, arcanjo, homem ou entidade, ele nada pode saber e nada dizer sobre este único núcleo último da divindade. O conhecimento do núcleo multidimensional do Senhor Deus, que está completamente além da manifestação, pertence somente ao Senhor Deus. Para tanto, o que não é conhecido, de Deus pelos espíritos, anjos, homens e todas as criaturas viventes, é mais do que se sabe e se saberia dele na eternidade. Consequentemente, o versículo da Escritura que afirma que nenhum homem jamais viu a Deus refere-se ao aspecto de Deus que está além da manifestação, que na eternidade não pode ser conhecido ou visto por anjos, espíritos e homens. O segundo lado de Deus é seu aspecto da realidade externa. Através deste aspecto, a personalidade da divindade é revelada para sempre aos arcanjos, espíritos, querubins, anjos, homens, espíritos, elementos, para mencionar apenas alguns. O poder supremo do Deus Todo-Poderoso, seu amor, luz, glória, conhecimento, retidão e reino são revelados através deste aspecto dentro e além dos reinos da matéria, espaço, tempo e energia. É, portanto, a partir desse aspecto divino da realidade externa que o Senhor, a personalidade de Deus, se manifesta de tempos em diferentes reinos de existência. É somente quando ele se manifesta que ele pode ser visto por espíritos, anjos ou homens. E suas manifestações para este fim são ilimitadas em diferentes formas. Manifestações de Deus. Lembre-se da misteriosa rocha que os filhos de Israel viram no deserto, sobre o monte Horebe. Esta rocha era uma manifestação disfarçada de Deus. Pois a Escritura, 1 Cor 10:4, afirmou categoricamente, e aquela rocha era Cristo. Claro, para o Senhor aparecer diretamente na terra, na forma de uma rocha estranha, e a essência do mistério de suas manifestações divinas. Agora, todos os que viram aquela misteriosa rocha em Horebe, viram o Senhor, do universo, quer eles soubessem disso ou não. Lembre-se também que em 55 AC, no primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, o grande profeta Daniel viu a suprema personalidade de Deus, ancião dos dias, em uma visão noturna. No livro de Daniel, ele escreveu no capítulo 7, de acordo com o que viu em espírito, que o ancião de dias estava sentado,
cuja vestimenta era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a pura lã. Seu trono era como a chama de fogo, e suas rodas como fogo ardente. Uma corrente de fogo brotou e saiu de diante dele. O profeta Ezequiel também viu a personalidade de Deus em sua aparição como um homem, enquanto ele estava em a terra dos caldeus junto ao rio Quebar. E ele escreveu no primeiro capítulo de seu livro assim: e acima do firmamento que estava sobre suas cabeças estava a semelhança de um trono, como a aparência de uma pedra de safira, e sobre a semelhança do trono estava a semelhança como a aparência de um homem. E eu vi como a cor do âmbar, como a aparência do fogo ao redor dele, desde a aparência de seus lombos até para cima, e desde a aparência de seus lombos até para baixo, e isso era a aparência de fogo, e tinha brilho ao redor. Esta era a aparência da semelhança da glória do Senhor. E quando vi, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém que falava. Em 96 DC, o Senhor Supremo também se manifestou em espírito e se revelou a São João, enquanto ele estava na ilha de Patmos. João viu o Santíssimo e escreveu, entre outras coisas, dizendo: e imediatamente me senti em espírito, e eis que um trono foi posto no céu e um sentado no trono. E aquele que estava sentado era semelhante a uma pedra de jaspe e sardinha, e havia um arco-íris ao redor do trono, à vista semelhante a uma esmeralda. E do trono procederam relâmpagos e trovões e vozes, e havia 7 lâmpadas de fogo queimando diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus. Apartamento 4, 2-5. O profeta Isaías em seu tempo também viu o Criador dos céus e da terra e escreveu no capítulo 6 de seu livro, dizendo: no ano em que o rei Uzias morreu, vi também o Senhor sentado em um trono alto e exaltado, e sua comitiva encheu o templo. Jó viu Deus Todo-Poderoso em sua manifestação como um redemoinho. Abraão, Jacó, Balaão e outros viram o Senhor nas diversas manifestações de seu aspecto da realidade externa. Mas ninguém viu e ninguém pode ver o não manifesto, o único aspecto central último da divindade que contém o mistério da eternidade e princípio de Deus. Isso nos trará de volta ao verdadeiro entendimento do que nosso Senhor Jesus Cristo quis dizer quando disse que nenhum homem viu o Pai. João 6:46. Para tanto, é evidente que ele falava do oculto, do cerne, do lado não manifesto do Pai Todo-Poderoso Supremo. Segue-se que é um aspecto de Deus que não pode ser visto e é um aspecto que pode ser visto. É claro que era da face de Deus que Apocalipse, capítulo 22, versículo 4, falava quando diz: verão a sua face, e o nome dele estará em suas testas. Mesmo nosso Senhor Jesus, que também diz que nenhum homem jamais viu a Deus, foi ele mesmo a manifestação consumada de Deus no mundo da matéria grosseira, bem como o verdadeiro Senhor e Criador de todos os sistemas universais. Foi em referência a Cristo como Deus que a Escritura, 1 Timóteo 13:16, diz, e, sem dúvida, grande é o mistério da piedade, Deus se manifestou em carne. Além disso, João, capítulo 1, versículo 10, falou de nosso Senhor Jesus Cristo assim: ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Significa nada mais do que todos os que viram Jesus Cristo, viram a Deus direta e indiretamente. O próprio Senhor confirmou isso quando disse a Filipe: há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. João 14:9. Do exposto, concluí em meu diálogo com o embaixador Uri a esse respeito que minha experiência espiritual de encontrar o Senhor face a face não contradiz as Sagradas Escrituras. Finalmente naquela manhã, Yuri disse: mas muitos crentes não têm essa experiência espiritual de encontro com o Senhor. E vendo face a face. Fé e além mais uma vez. Enfatizei que essa experiência vem somente pela graça especial de Deus. Agora, um crente deve ser ousado, forte e espiritualmente agressivo para ser colocado pela graça de Deus no caminho do encontro com o Senhor do Universo. O Senhor Deus Todo-Poderoso não é barato para ser comprado no mercado por todos. Portanto, os incrédulos, os de mente carnal, aqueles no mundo da multidão, os hipócritas, os imbecis e os preguiçosos, podem não vê-lo. Estes devem permanecer atrás e abaixo nos estratos da existência espiritual. Pouco esforço de sua parte no caminho do Senhor fará com que se sintam consolados ao ouvir a vida e as obras daqueles que encontraram o Senhor. Se forem sinceros nesse caminho, entretanto, poderão desenvolver fé no Senhor ouvindo a experiência daqueles que o encontraram. Pois a fé vem pelo ouvir. Desta plataforma de audição, eles podem subir para andar com Deus. Embora seja bom ouvir o Senhor por meio da experiência de outras pessoas,
ou lendo as Sagradas Escrituras, frequentando uma igreja evangélica, lendo livros inspirados por homens de Deus, participando de reuniões de avivamento, entre outros, devemos entender que há algo mais do que estes. Jó ouviu falar do Senhor, de muitas maneiras, e sua fé aumentado até mesmo pela audição. Mas quando ele finalmente viu o Senhor dos Exércitos, sua consciência espiritual elevou-se além do reino da mera audição dos outros. Para tanto, ele teve uma experiência espiritual específica que não estava disponível para ele no âmbito da audição. Assim ele escreveu: tenho ouvido falar de ti, mas agora olhos de vinho te veem, portanto, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, 5,6. Em outras palavras, é bom ouvir e estudar as grandes obras do Senhor que ele realizou por meio de Moisés, Elias, Daniel, Pedro, Abraão, Paulo e outros. No entanto, ao fazer isso, um crente não deve limitar toda a sua vida espiritual a este nível. Lembre-se de que, se o que você sabe sobre Deus é apenas o que lhe foi dito, então, até certo ponto, você não sabe nada. Nosso Senhor é o Deus de agora. Ele ainda está falando agora para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Ele ainda pode se revelar a você agora como fez com as pessoas de antigamente. Com ele todas as coisas são possíveis. Visitação divina aconteceu, depois de tudo que discuti com o embaixador Uri naquela manhã, que na noite do mesmo dia o Senhor apareceu para mim e ficou em minha sala de oração. Esta visitação divina foi física, pois o Senhor sentou-se e ordenou-me que escrevesse no mesmo tempo tudo o que ele diria. Então nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falou comigo e disse: Arauto da última aliança, vim mostrar-te parte do mistério do meu ser, porque eu sou o Senhor teu Deus. Tudo que você deu a conhecer a meu filho Uri pela manhã foi trazido à tona por mim e representa a verdade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que para sempre é um Deus. Eu sou a fonte de todas as coisas, eu sou o mistério do princípio de Deus, e eis que sou o fim e o infinito. Assim que o Senhor falou essas palavras, imediatamente eu estava em espírito e vi os planetas, as estrelas, a lua e o sol saindo de sua boca. Depois disso eu me vi sozinho no espaço, enquanto o sol apareceu diante de mim. O sol mudou para um fogo ardente e a face do Senhor do Universo apareceu no meio disto. Então ele falou comigo com voz forte, dizendo: saiba mais sobre Deus, Filho do Homem. Eu, teu Senhor, só posso ser experimentado. E todos me experimentam. Quer alguém saiba ou não, ele me experimenta através de sua existência, em cada momento de sua vida. Eis que não sou homem nem mulher, mas sou ambos e além. Na mais irrevogável verdade, na altíssima dimensão da minha realidade, não sou humano nem personalidade em termos terrenos. Os conceitos humanos de forma e personalidade são muito minuciosos e muito limitados para conter e compreender a multiplicidade, ou melhor, as facetas infinitas de minha existência infinita multidimensional. Mas novamente vos digo: sou humano, eis que sou uma porção de cada ser humano e de cada criatura. Filho do homem, saiba também e entenda que dentro da vastidão eterna da experiência da minha onipresença todo-poderosa, existe uma unidade pela qual eu me identifico e mantenho a ideia forma de mim mesmo como humano. É por meio dessa unidade que me relaciono com a humanidade e dou ao homem a graça de se relacionar comigo, através desta unidade de mim mesmo. Ó Filho do homem, o Espírito de seu Senhor procede de tempos em tempos da fonte principal da divindade para se manifestar ou aparecer no mundo do homem, em uma forma humana ou em outras formas conhecidas e desconhecido do homem. Você leu nas Sagradas Escrituras que seu Senhor tem 7 espíritos. Os 7 espíritos, a parte do capítulo 4 do versículo 5 de Apocalipse diz: e havia 7 lâmpadas de fogo queimando diante do trono, que são os 7 espíritos de Deus. E o Senhor falou mais para mim, dizendo: eis que cada um dos 7 grandes espíritos é supremo e eles são grandes poderes do Deus Todo-Poderoso. Por eles eu mesmo, criei todas as coisas. Por eles criei os 7 principais sistemas de realidade, ou planos de vida, que estão dentro da ordem dos 4 reinos principais de existência. Eu aprendi com o Senhor, mesmo antes deste tempo que ele falou comigo, que toda a criação está em 4 ordens dentro da estrutura de 7 sistemas. As 4 ordens de criação são os sistemas planetários superiores, céus, os sistemas planetários intermediários onde nossa Terra pertence, a ordem do mar universal sem fim e os sistemas planetários inferiores, também chamados de sob a Terra. Apocalipse 5:13, falou de toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e as que estão no mar.
O Senhor falou novamente comigo dizendo: existem 7 sistemas de existência, que são criados por meus 7 espíritos. Esses planos são os do protoplasto, terra, planta, besta, homem, anjo e querubim. Filho do homem, desconhecido para alguns que acreditam em mim, os 7 grandes espíritos do Senhor teu Deus, cada um se manifestou na terra e viveu como humano. Isso aconteceu antes mesmo de minha vinda ao mundo do homem, na força combinada total dos 7 espíritos, nos quais eu era conhecido como Jesus Cristo, e isso continua mesmo depois disso. Minha vinda ao mundo então foi na posição do Filho do Homem. Eu me revelei entre os homens como Filho de Deus, mas eis que sou Deus para sempre. Quando meu espírito assume uma forma humana entre os homens, tal manifestação divina vive e trabalha para sempre na piscina de meu espírito universal. O antigo Melquisedeque, sua palavra veio com poder, quando ele falou comigo em sua aparição do sol que se transformou em fogo. Ele continuou: agora, ó Filho do Homem, quem você pensa que quero ser conhecido como Melquisedeque? Eis que ele era uma manifestação divina de um dos 7 espíritos da divindade. Ele veio à terra como um mensageiro da justiça que prosperou no mundo dos homens. A Sagrada Escritura fala de Melquisedeque em Hebreus capítulo 7. Do 1º ao 4º versículo lemos: pois este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abrão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abrão deu o dízimo de tudo, primeiro sendo por interpretação rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem descendência, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote continuamente. Agora, considere quão grande era este homem, a quem o patriarca Abrão deu o dízimo dos despojos. Pode-se lembrar que no capítulo 18 de Gênesis, o Senhor Deus visitou fisicamente Abrão como humano e até comeu em sua casa. O registro diz que o Senhor visitou Abrão com 2 homens que eram anjos disfarçados. O Senhor e os homens sentaram-se debaixo de uma árvore onde comeram e abençoaram Abraão. Agora a pergunta é: quem era esse Senhor que veio fisicamente a Abrão como um ser humano e comeu como os filhos dos homens? Em resposta a esta pergunta, deixe-me recordar o que escrevi em meu livro intitulado A Maior Revelação de Nosso Tempo Vol. 1. Lá eu declarei: mesmo Melquisedeque era o Espírito de Deus que veio à terra então e serviu como sacerdote do Deus Altíssimo. E foi ele quem deu bênçãos naqueles dias ao nosso pai Abraão. Melquisedeque veio à terra sem pai e mãe terrenos, e embora se diga que todos pecaram, ele não apenas foi reconhecido como um homem justo, mas também foi chamado de Rei da Justiça, um título que pertence apenas a Deus. É ainda relatado na Sagrada Escritura que Melquisedeque não teve princípio de dias nem fim de vida. E aprendi do Senhor que, em verdade, Melquisedeque era o Deus de Abraão. Conhecimento codificado quando o Senhor me disse em espírito que os 7 espíritos supremos do Deus Todo-Poderoso apareceu e viveu como seres humanos no mundo do homem. Eu sabia que muitos crentes do passado e do presente não estão cientes disso, pois isso não faz parte dos ensinamentos gerais do cristianismo. No entanto, descobri que mesmo a principal evidência disso é encontrada nas Sagradas Escrituras. As Escrituras apresentaram isso em códigos divinos que somente o Espírito Santo pode decodificar adequadamente. O profeta Enoque, depois de me falar sobre Melquisedeque, como manifestação do Espírito de Deus entre os homens, o Senhor ainda falou comigo dizendo: Filho do homem, eis que Enoque foi outra manifestação do Espírito de Deus, sim, meu Espírito, entre os homens. Enoque saiu de mim e viveu com os filhos dos homens pelo mistério do meu ser. Ele permaneceu como um profeta antigo, mas eis que ele era mais do que um profeta diante de mim. Pois por ele as palavras do Senhor teu Deus foram estabelecidas sobre a rocha além do círculo do sol. E aconteceu que ao final de sua missão no mundo dos homens, que deveria registrar e relatar a atividade de cada um em seu tempo, ele retornou ao reservatório de meu espírito, onde está sua porção. A Sagrada Escritura diz que ao final da missão de Enoque na terra, ele desapareceu do mundo humano sem morte em termos terrenos. Gênesis, capítulo 5, versículos 23 a 24, diz: E todos os dias de Enoque foram 366 anos, e Enoque andava com Deus, e já não existia, pois Deus o levou. A Bíblia Viva diz assim: quando ele tinha 365 anos, em constante contato com Deus, ele desapareceu, pois Deus o levou. Enquanto o Senhor falava de Enoque, mais tarde considerei que, ao deixar a terra sem morte,
Enoque em seu tempo era o selo vivo e o verdadeiro símbolo do Deus Todo-Poderoso na terra. O misterioso Elias. Além disso, o Senhor falou comigo dizendo: Filho do homem, quem você pensa que foi Elias? Então respondi e disse: Ó meu Senhor, não sei, porque eu sei nada exceto o que tu concedes que eu saiba. Então ele disse a meu: Filho do homem, eis que Elias era uma manifestação de um dos 7 Espíritos do Senhor teu Deus. Por meio dele, a onipotência do Deus verdadeiro foi estabelecida em seu tempo, sobre os mensageiros das trevas, até mesmo os ídolos dos filhos dos homens. Mais tarde, quando tirei um tempo para estudar a vida de Elias na Bíblia, aprendi mais algumas coisas relacionadas ao fato de que ele era o Espírito de Deus que apareceu na terra, como o Senhor me disse. Por exemplo, os profetas estabelecem decretos espirituais sobre homens, nações e elementos pela palavra do Senhor Deus, falada por meio deles. Mas somos informados de que Elias fez um decreto de acordo com sua palavra. Isso está registrado em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Lá lemos: E Elias, o tisbita, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, diante de quem estou, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, mas conforme a minha palavra. Aprendi com o Senhor, que, quando o seu espírito assume uma forma humana para viver no mundo do homem, a palavra de um representante divino de Deus tão poderoso prevalece sobre todos os elementos da natureza. Aqui descobrimos que Elias não disse segundo a palavra do Senhor, mas sim segundo a minha palavra. Isso porque ele era o Espírito de Deus em manifestação, um representante genuíno de Deus no mundo do homem. Lembre-se também que Elias finalmente deixou este mundo sem morte em termos terrenos. No 2º capítulo de 2 Reis, está escrito: E aconteceu que, enquanto eles ainda caminhavam e conversavam, eis que apareceu uma carruagem de fogo e cavalos de fogo, e os separou, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O Adão primordial novamente, o Senhor falou comigo, dizendo: Filho do homem, eis que o Adão primordial foi a primeira manifestação do Espírito de teu Senhor no mundo da humanidade. Adão foi separado para dominar e governar a terra. Lembre-se do que diz o Gênesis 2, 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se uma alma vivente. Filho do homem, isso não significa nada além disso. Adão foi uma expansão de seu Senhor, uma projeção direta de meu espírito, enviado para experimentar a vida no mundo da matéria grosseira. Entenda que o corpo do homem não é o homem real, mas uma casa daquilo que está além, um templo que fiz para mim mesmo. Eis que o corpo terreno de Adão, formado do pó da terra, estava adormecido, sem vida quando foi feito. Sim, ele permaneceu nesse estado até que o sopro da vida de mim entrou nele. Então Adão tornou-se uma alma vivente. Ele se tornou uma unidade concentrada, a primeira unidade humana individualizada, do Espírito de teu Senhor na terra. Adão, portanto, surgiu do meu espírito, como todas as coisas vieram de mim. Mas Adão tornou-se a unidade mais elevada e concentrada do meu espírito conhecida em todos os reinos da humanidade, da besta, da planta, do elemento, da terra e do protoplasto. Filho do homem, o fôlego da vida não é uma criatura, mas cria. Não foi criado porque é o Espírito de seu Senhor que não tem começo nem fim. O sopro da vida, que se tornou Adão, é o meu espírito. Meu espírito, ó Filho do homem, é a corrente de vida da divindade, que é para sempre um com Deus. Não há um ponto em que acabe e eu comece. Portanto, ao soprar meu espírito em Adão, ele imediatamente se tornou uma manifestação do meu espírito. Mas aprenda isto, precursor da última aliança, que o drama projetado da queda de Adão não era desconhecido para mim desde o dia em que ele foi criado. Ao contrário, isso foi disfarçado para enriquecer os sistemas multidimensionais da minha criação, a partir de um ponto de referência até então desconhecido em termos terrenos. O cego Senhor falou mais comigo, dizendo: o profeta Isaque, filho de Abraão, também foi uma manifestação de um dos 7 Espíritos de teu Senhor. Meus estudos posteriores sobre a vida e as obras de Isaque também revelaram que, na verdade, conforme me foi dito pelo Senhor, ele foi um representante consumado do Senhor em seu tempo na terra. Isaque foi mesmo concebido não pelo processo do ato sexual, pois seus pais haviam transcendido tal sistema de vida naquela época. Por exemplo, então Abrão tinha 100 anos, enquanto sua esposa Sara havia atingido a menopausa. O que Isaque não disse Deus o fez seu Senhor ou todos os seus irmãos Deus lhe deu como servos. Em vez disso,
Ele deixou claro que o próprio Isaque fez isso. Isso não deve ser considerado comum. Ninguém pode dar o que não tem, ninguém pode correr além de sua sombra. As palavras ditas por Isaque para esse fim procedem de sua identidade última como Espírito do Senhor em manifestação, que é eternamente um com Deus. O Senhor trouxe esse entendimento para mim em espírito. As palavras também que ele falou na plataforma do Eu Espírito do Senhor, que era ele mesmo, se cumpriram conforme pronunciadas por ele. A Escritura em Gênesis 18:11 fala deles assim: Ora, Abraão e Sara eram velhos e avançados em idade, e deixou de estar com Sara segundo o costume das mulheres. Nesta promessa está a principal evidência bíblica de que Isaque era o Espírito Divino de Deus em manifestação. Para tanto, Deus disse a Abraão em Gênesis 18:10, que, certamente voltarei para ti eu, segundo o tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Que deixou de estar com Sara segundo o costume das mulheres. A expressão certamente voltarei para ti foi usada por Deus para mostrar que ele, seu Espírito, era aquele que voltaria para Abrão e nasceria na terra como filho de Sara. Verdadeiramente ele voltou como falado naquela época e manifestado no mundo do homem através de Abraão e Sara. Essa manifestação divina, esse Espírito do Senhor, era Isaque. Além disso, encontramos nas Sagradas Escrituras que o próprio Isaque falou na terra como um verdadeiro representante divino de Deus na terra. Em Gênesis 27:37, após Jacó ter tomado as bênçãos de Esaú de Isaque por meio de manipulação, aconteceu que o cego Isaque disse a Esaú: Eis que eu fiz teu senhor, e todos os seus irmãos o têm. Dê-lhe por servos. O Senhor falou comigo e disse: Eis que Noé foi outra manifestação de um dos 7 espíritos de teu Senhor entre os filhos dos homens. Ele disse novamente: Filho do homem, em verdade, Noé foi enviado significa que ela estava na menopausa, o fim do período menstrual. Para tanto, ela havia perdido toda a capacidade biológica de conceber e ter um filho por meio do ato sexual. Foi também por isso que ela riu com desdém da promessa do Senhor de fazê-la ter um filho na velhice. Noé, o Salvador, o reino do Altíssimo e separado para salvar o mundo em seu tempo. E aconteceu que lhe salvou o mundo pela minha palavra. O Senhor falou mais comigo sobre Noé, disse: Filho do homem, pela arca ele salvou remanescentes, sim, de sua semente, do grande dilúvio. Isso foi feito para que eles reabastecessem a terra conforme ordenado por mim. Ao falar de Noé, a Escritura, Gênesis 6:9, diz: Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações, e Noé andava com Deus. Em Romanos 3:10, é dito: Não há justo, nenhum sequer. E no mesmo capítulo versículo 23 lemos: Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, considerando que foi dito que todos pecaram, descobrimos como já afirmado que isso não se aplica a Noé. Isso porque ele foi uma manifestação de uma porção do Espírito de Deus, que veio naqueles dias para salvar o mundo. Ele não foi classificado entre todos os que pecaram. Foi dito de Noé que ele era justo e perfeito. Isso aconteceu na força do que ele era, o Espírito de Deus em manifestação. O Deus Moisés enquanto em espírito, na presença da santa face do Senhor meu Deus, que apareceu e cobriu o sol que era poderoso que o fogo, ele falou novamente comigo, dizendo: Filho do homem, considera quão grande era Moisés diante do teu Senhor. Pois eis que ele, sim, Moisés, era uma manifestação de um dos 7 espíritos do Senhor teu Deus. Moisés foi ordenado e separado para operar na terra como Deus. Enquanto estava no mundo do homem, Moisés, como Espírito de Deus, agia como Deus, e seu irmão Arão agia como seu profeta. Deve-se lembrar que foi dito a Moisés pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, Êxodo 7:1, Veja, eu te fiz um Deus para Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Que a letra minúscula G foi usada em referência a Moisés como um Deus para Faraó. No entanto, em outro lugar, Êxodo 4:16, a letra maiúscula G foi usada em relação a Moisés como um verdadeiro Espírito de Deus em manifestação. Ali lemos: E ele será o teu porta-voz ao povo. A verdade escondida. Uma coisa que observei aqui enquanto o Senhor estava falando comigo sobre manifestações de seus 7 espíritos em formas humanas, ele não seguiu a ordem de suas manifestações. Como Adão, Enoque, Noé, Melquisedeque, Isaque, Moisés e Elias. Em vez disso, ele falou de Melquisedeque, Enoque, Elias, Adão, Isaque,
Noé e Moisés. A razão para isso não me foi dada a conhecer. No entanto, o Senhor me ensinou em espírito que quando um dos 7 espíritos vem à terra em forma humana, a maior parte desse Espírito de Deus não habita a forma humana. Enquanto uma quantidade específica desse espírito assume a forma humana, a maior porção do mesmo espírito reside e opera nos reinos eternos do Espírito Universal. A forma humana, portanto, torna-se uma das projeções multidimensionais que o Espírito de Deus, um dos 7 Espíritos de Deus, assume em múltiplas manifestações. O próprio Espírito de Deus em manifestação em uma forma humana e em inúmeras projeções é mais do que a soma total da forma humana e suas manifestações multidimensionais em vários sistemas juntos. No entanto, tais projeções de si mesmo, bem como a forma humana que ele assume na Terra, são eternamente um com ele com aquela porção do Espírito de Deus de onde emergem. Isso é um mistério. O Senhor também falou comigo, dizendo: Filho do homem, estes poderosos, mesmo Melquisedeque, Enoque, Elias, Adão, Isaque, Noé e Moisés, cada um foi a primeira manifestação em forma humana da porção particular dos 7 espíritos de onde vieram. Cada um dos 7 espíritos do Senhor teu Deus tem outras manifestações, tanto como humanos quanto em outras formas, que os filhos dos homens não reconhecem como tais. Então o Senhor me falou de mim mesmo de uma maneira que não revelarei. E falou mais, dizendo: Eis que também João Batista foi uma manifestação de um dos 7 espíritos de teu Senhor. Mas foi a porção dos 7 espíritos que veio como Elias que também reapareceu como João na terra. Na verdade, o espírito de seu Senhor que se tornou Adão também se tornou Abel ao mesmo tempo, sim, a semente da retidão. A porção do meu espírito que era Enoque mais tarde retornou à terra como José. Daniel foi a porção do meu espírito que veio primeiro como Melquisedeque, enquanto Jó era a porção que veio como Noé. Havia porções do meu espírito, ó filho do homem, que assumiram formas humanas e viveram na Europa, Pérsia, América, China, Índia, África, Reino dos Árabes e outros lugares, mas não são conhecidas como tais entre as crianças de homens. O Senhor dos Senhores, o Senhor falou mais comigo, dizendo: Precursor da última aliança, lembra-te da vinda do teu Senhor ao mundo dos homens, sim, da minha vinda na ordem do Filho, na qual fui chamado Jesus Cristo. Essa manifestação particular de mim mesmo como Filho de Deus é desde a eternidade e é muito maior do que cada uma das manifestações de meus 7 espíritos. Eis que Adão, Enoque, Noé, Melquisedeque, Isaque, Moisés e Elias estão muito abaixo da própria manifestação em que morri na terra pelos pecados do mundo e ressuscitei da morte. Ó ele que os Orman, arauto da última aliança, testemunha que seu Senhor Jesus Cristo não foi a manifestação de um dos 7 Espíritos de Deus. Seu Senhor então veio como a manifestação suprema da combinação total de todos os 7 Espíritos de Deus juntos. Seu Senhor Jesus Cristo é a força perfeita dos 7 Espíritos de Deus em consumação total. Eis que vosso Senhor Jesus Cristo é Deus perfeito, o Filho de Deus por pés, e, em verdade, Ele é o Filho perfeito do homem. Lembre-se também no livro de Apocalipse, 5:6, como me revelei como o Cordeiro com 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. O fato de eu me revelar mostra a minha manifestação como a soma total dos 7 Espíritos de Deus. Eu sou os 7 Espíritos, sim, o Espírito Santo, sou o Filho, e eis que sou o Pai Supremo de todos. Estou muito além de tudo que você conhece das minhas manifestações. Eu possuo as chaves da vida e da morte em todos os reinos conhecidos e desconhecidos da minha criação. Eu sou a divindade, eis que estou em todos os lugares, em todos os momentos, gerenciando todas as coisas, e quem vem a mim é livre na eternidade. Filho do homem, a vida dos espíritos, anjos, homens, demônios, toda criatura, até mesmo o príncipe das trevas, estão completamente sob meu controle. Eu controlo todas as coisas enquanto mesmo eu, teu Senhor, estou fora de controle. Ó arautos da última aliança, eu sou os 7 Espíritos, que vieram à terra como os mensageiros da luz. Eu sou o Filho que deu a minha vida pelos pecados do mundo, e eu sou o Pai, o dono da vinha, cuja vinda na plenitude do tempo na terra traz julgamento. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Assim que o Senhor disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, o Espírito Santo me devolveu ao mundo da minha morada física. Então eu louvei ao Senhor Deus, Todo-Poderoso. O segundo advento aprendi com o Senhor, porém, que sua próxima vinda à terra, após a vinda em que ele foi conhecido como o Filho de Deus,
nosso Senhor Jesus Cristo, será principalmente não apenas na ordem do Filho de Deus, mas na ordem final do Pai da criação. Por exemplo, descobrimos em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, que o Pai Todo-Poderoso é referido como aquele que era e que há de vir. Aquele que há de vir, portanto, é o Pai da criação, com o Filho, Cordeiro, para estabelecer o trono de Deus e do Cordeiro AP 22:4, na terra. A vinda de Deus como Pai também inclui aquele que veio como Filho. Os 7 Espíritos também estão incluídos, até mesmo os anjos e seres poderosos dos reinos de Deus, bem como as primícias do Cordeiro. Por favor, reserve um tempo para estudar a parábola de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme registrado em Mateus capítulo 21 versículos 33 a 41. Lá você terá uma compreensão clara da manifestação divina do Pai Todo-Poderoso no mundo do homem na plenitude dos tempos. Filhos dos homens, a vinha nesta parábola representa o mundo do homem. Os lavradores mencionados pelo Senhor são líderes religiosos e políticos da terra que mataram os profetas. Os servos enviados uma vez ou outra pelo dono da vinha são os santos e profetas de outrora. O filho enviado pelo dono da vinha é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. Enquanto o próprio dono da vinha que finalmente veio é o Pai Supremo do Universo, significa que o divino é a manifestação de Deus, como o Pai, com as nuvens do céu, Apum 7.